Leandro, também vamos voltar um pouquinho, sair um pouquinho do âmbito municipal, vamos falar um pouco de governo federal. A gente tem um programa aí Mais Médicos. Eu queria que você opinasse sobre esse assunto que está sendo muito discutido aí na mídia nacional. Bem, nós já falamos sobre esse assunto aqui, voltamos a falar, porque houve fatos essa semana que nos deixaram um tanto intrigados, um tanto indignados, né? Foram imagens que nós vamos aparecer daqui a pouco para que vocês possam refletir um pouco sobre o assunto. Mas o que a gente tem que deixar bem claro, você aí de casa, a população catanduvense da nossa região e do Brasil como um todo, deve entender de fato o que é o programa Mais Médico. O programa Mais Médico não é contra os médicos, em momento algum o projeto fala isso, ele não vai prejudicar em momento algum os médicos do nosso país, bem pelo contrário, ele está vindo de encontro aos interesses da população. A população, muitas vezes do norte, nordeste, onde o IDH é extremamente baixo, o índice de desenvolvimento humano é extremamente baixo, mas não é só lá, nas regiões periféricas de vários municípios como o nosso aqui, e tem a necessidade e a falta desses médicos, né? A realidade é muito clara. Existe no Brasil mais de 700 municípios sem nenhum médico. Você tem noção disso? Sem nenhum médico. São quase 11 milhões de pessoas espalhadas por esse país que não tem nenhum médico próximo. Isso é um absurdo. Então, o projeto não vem para atrapalhar nem para prejudicar os nossos médicos. O projeto vem, de fato, para atender essa população que necessita desse atendimento médico. Sabemos das estruturas ruins que o SUS possui hoje. Precisa investir, melhorar e muito as estruturas de hospitais, de ambulatórios e tal. Só que o médico precisa estar lá para atender. E nós não temos os médicos suficientes para ir nessas regiões periféricas, nessas regiões mais difíceis. Então o projeto ele vem de encontro a isso. Só que o projeto, tudo que é novo, ele gera uma certa desconfiança. Eu acredito que muitas pessoas já perguntaram para vocês aí de casa, será que esse projeto é bom? Será que esse interesse não é político? Não, gente, presta atenção. Vocês lembram do Bolsa Escola, Bolsa Família? Que muitos aí de casa que estão nos assistindo recebem? Era um projeto que foi criticado por uma parte da sociedade de forma pesada, falando que era um projeto eleitoreiro, um projeto para dar dinheiro para pobre. A gente já chegou a ouvir isso. Hoje vocês podem ver, o Bolsa Família, o Bolsa Escola é um dos principais projetos mais respeitados no mundo inteiro e são copiados por vários países do mundo porque é um projeto que dignifica a família e faz essas famílias que estão em condições precárias poderem se evoluir, né, tanto na sociedade como nas suas vidas. Então, tudo que é novo causa estranhamento. Com relação ao projeto Mais Médicos, a mesma coisa, né? Recentemente, esses médicos chegaram no nosso país e nós tivemos a imagem muito triste que vocês vão ver agora, uma imagem que nos deixou muito indignados de outros profissionais médicos vaiando os médicos que vinham de outros países para trabalhar aqui, né? É uma falta de respeito com essa classe trabalhadora que aceitou abrir mão das suas famílias, abrir mão do seu país para vir aqui num projeto bonito, um projeto que passa do social, né? E ser tratado dessa forma. Isso nos deixou muito indignados, essa imagem aí nos remeteu a um fato que ocorreu foi uma das imagens mais importantes do século XX lá nos Estados Unidos, em Nova Orleans. Uma menina, a Ruby, ela de 6 anos, essa menina, em 1960, aquela que está na imagem lá, ela sendo escoltada por agentes norte-americanos para poder ir à escola. Vocês têm noção disso? Em 1960, essa menina nasceu em 1954, com 6 anos de idade, os Estados Unidos abriu as escolas para as crianças negras e naquela época ela foi vaiada, foram jogadas tomates, ela teve que ir por segurança na escola. Então essa imagem dessa menina e esse médico, essa imagem que apareceu agora há pouco, desse médico que veio de outro país para fazer esse trabalho no nosso país, ser tratado dessa forma. Nós ficamos muito indignados porque a mídia, uma repórter, Michele Borges, ela fez o seguinte comentário extremamente racista e é muito preocupante, você de casa vai entender o que eu estou falando. Olha o comentário um comentário infeliz, por sinal. Me perdoe se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm cara de empregada doméstica.
Isso mostra claramente o quanto o racismo está no coração dos nossos brasileiros, de muitos dos nossos brasileiros. A gente fica muito indignado, muito chateado com essa situação. Agora eu queria que as pessoas pudessem observar por outros ângulos. Essas 700 cidades que eu disse que não tem médico, são quase 11 milhões de pessoas que não têm acesso a um médico próximo. Se você olhar pelo lado dessas pessoas, será que ela não ia querer ter um médico perto para dar uma tranquilidade para ela? Não importa se esse médico é baiano, mineiro, sueco, cubano. O importante é que seja um profissional na área de medicina para atender essa população. Então vamos olhar com outros olhos e verificar que esse projeto, eu acho que ele vem sim, que atende de fato às necessidades da nossa população.